sou Alex Magnus e esse é o nosso primeiro vídeo para o nosso novo canal da SMA. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o soco do Wing Chun. É comum as pessoas pensarem ou falarem que no Wing Chun nós temos apenas um soco, ou seria o soco principal, que é o chamado soco central, algumas vezes chamado soco central do sol, soco do sol, etc. Na verdade, no Wing Chun nós temos diversos socos. Nós temos o soco central, que ele é mais visível para as pessoas, ele está logo no início do cenital, mas não temos apenas esse. Nós temos hammer, que usamos esse lado da mão. Nós temos o back fist, que usamos esse lado da mão. Nós temos o soco horizontal, que nós chamamos horizontal, que ele utiliza a linha do ombro. Nós temos hook, utilizado tanto no cenital, utilizado no Chamukyu e utilizado no Biuji. Então nós temos diferentes socos. Nós temos uppercut, que é utilizado também no Chamukyu. Mas hoje nós vamos falar do que é mais conhecido, né, identificado como uma das características do Wing Chun, que é o soco central. Por isso, conversa, a gente vai falar sobre o nome. No cantonês, o nome desse soco é dito Yatu Chun Chui. Comumente, as pessoas traduzem como soco central da letra Sol. Bom, quando a gente tem os primeiros dois ideogramas, né, Yadi de fato representa a letra Sol, por causa que a letra Sol no chinês é um quadradinho com três esquinhos, e ele lembra o formato do punho quando cerrado para golpear, então fica o formato da letra Sol. Mas, diferente da maioria dos métodos de Wing Chun, que coloca o soco central dessa forma para golpear, não é a forma como acontece na SPA. Na verdade, não é um soco vertical, ele tem um ângulo de 45 graus. Então, quando utilizamos o cenital, nós não utilizamos ele dessa forma e expandimos o braço. A mão fica nessa posição no cenital, então o punho é colocado no centro, no ponto 2, como nós nomeamos o nosso plexo, e o teu pulso que vai ficar alinhado com o plexo, e a partir daí o cotovelo dispara para gerar o soco em direção à frente. Então, quando o soco está nesse ângulo de 45 graus, a região da sua mão que atinge o alvo são esses três nozinhos da mão. Okay? Então, essa área da mão é que toca no alvo e nenhuma outra parte da mão toca no alvo. Se você colocar essa mão, seu punho, no formato vertical, você não tem como representar esse conceito do soco. Se colocar nessa posição, toda a região do punho, dos dedos vão tocar o alvo, e isso para o Wing Chun é um erro. Ok, então os dois últimos ideogramas do nome são Chun, que quer dizer centro, central. No caso de centro, para referente ao soco, ele tanto faz referência como o centro do corpo, usando o plexo como uma referência, a gente chama isso de Yanjun, ou o centro do rosto, chamamos de Tanjun. Então, o soco central ele pode ser aplicado no centro do corpo ou no centro do rosto, mas a posição dele vai ter que ser inclinada 45 graus para evitar esse erro de tocar todo o punho. E essa posição de 45 graus do punho também é uma consequência do posicionamento correto do cotovelo. Geralmente, quando as pessoas vão golpear, elas golpeiam utilizando a extensão completa do cotovelo. Isso não só cria um enfraquecimento da potência do soco, mas também um enfraquecimento técnico, ou mecânico, como nós chamamos na SPA. Então, quando o soco é disparado, o soco central é disparado, o cotovelo, que no momento, na posição de descanso, ele está aqui na forma, quando ele é disparado, o cotovelo vem imediatamente para um ponto intermediário entre a linha do centro e o limite do ombro. Então, nós chamamos esse ponto intermediário de a linha IN.
Okay? Então, quando o soco está aqui, quando ele é disparado, o cotovelo vem para esse ponto. E ele mantém uma posição de inclinação, de V, tá? O cotovelo para baixo, que em chinês nós chamamos isso de posição de conexão do cotovelo, que é um termo mais técnico, nós chamamos de Jiandai Lek, onde o cotovelo cria uma conexão com o Dantian. Quando essa posição de V é criada, automaticamente o teu soco adquire um ângulo de 45 graus. E então os 3 pontos da mão, que são a sua ferramenta de fato para golpear, vai ficar na posição correta. Okay? Por último, de Tui, que é o final da frase, comumente Tui é traduzido como soco, mas de fato a tradução correta não seria soco, mas martelo ou martelada. Dessa forma, nós adquirimos uma nova consciência do soco, porque Yartituntui vai significar, na verdade, martelada central da letra Sol. Novamente, Sol vai representar o formato da mão. Mas como a ideia de martelo ou martelado, nós adquirimos uma ideia totalmente diferente de como disparar, como entregar a energia do soco central. A ideia é que quando você fecha a mão para usar o soco central, essa articulação do seu braço ela deixa de existir, né? Isso que as pessoas que praticam Wing Chun vão entender essa ideia, a ideia de juntar a articulação, de unificar a parte do corpo, como uma ideia chamada de Yuma, que exatamente significa unificação corporal. Então, quando você une o soco, junta o braço para dar um soco central, você terá 2 articulações, que é do ombro e do cotovelo, e o soco, o poder do soco, na verdade, ele vai nascer do cotovelo. Então, é como se você está usando um martelo e o prego, né, e bate no martelo para entrar na madeira. Então, o seu cotovelo é o martelo, né, e o seu punho, obviamente, é o prego. Então, quando você coloca o braço na posição de cenital para disparar o soco, o martelo vai gerar o movimento e o prego vai perfurar a madeira. Então, esse é o formato correto de disparar um soco central. Yartituntui, martelada central da letra Sol. Esse é o formato do soco vertical, ou soco direto, ou soco central da SBA, ok? Uma das muitas diferenças do nosso soco, não só outros, mas do uso do soco central da SBA, é que o soco, para a gente, o soco não é apenas uma ferramenta de ataque, né, de defesa também. Para ser exato, no nível mais alto, a ideia de técnicas de defesa e técnicas de ataque são uma ilusão. Tudo que você faz visa ocupar o espaço e tempo, e como uma consequência, o resultado é ataque e defesa. Não interessa se você usa um tansal, o tansal pode ser usado ofensivamente ou defensivamente. Da mesma forma, o soco central pode ter uma aplicação ofensiva e uma aplicação defensiva. Tudo vai depender, tudo vai resultar de uma ocupação de tempo e espaço, que é o objetivo primário da utilização da mecânica do soco central ou de qualquer outra técnica do